2010, 2011, essa mudança pode ser muito boa. 2010 foi um ano que marcou por algumas coisas chocantes. Uma delas é a da mulher na França, que parece que matou 8 dos seus filhos e matou cada um deles enquanto bebês. Ou seja, foi passando o tempo e ela foi matando um a um. Coisa estratosférica. Tivemos também a questão do terremoto lá no Haiti. Mais de 200 mil pessoas perderam a vida em coisa de segundos. E o problema no Haiti continua até hoje, porque em função dos corpos que ficaram soterrados, que não puderam ser retirados, doenças começaram a surgir. Uma delas é a cólera, que hoje é um grave problema. Falta de água potável, falta de energia elétrica, situação bastante difícil no Haiti. Tivemos também no Chile os 33 mineiros que ficaram soterrados e que foram resgatados de uma forma heróica, onde um túnel foi cavado vertical, um túnel vertical com menos de 1 metro de largura, e introduzido uma cápsula puxando cada um dos 33 mineiros lá no Chile. Tivemos também em julho, na França, o primeiro transplante de rosto. É isso mesmo. Um paciente cujo rosto estava completamente deformado em função de uma doença, ele recebeu o transplante, recebeu um novo rosto, o rosto doado por uma pessoa que falecera e que foi implantado nesse paciente, agora dando a ele uma condição de vida, algo realmente fantástico. Tivemos também o palhaço Tiririca no Brasil, um palhaço de verdade sendo eleito. Aliás, o deputado federal eleito mais votado no Brasil, em torno de 1,5 milhão de votos. E ele dizia: vote em Tiririca, pior que está não fica. Pois é, Deus abençoe que não fique pior mesmo, que possa melhorar, é o que nós desejamos. E por falar em política, o Brasil elegeu a primeira mulher presidente. A Dilma Rousseff é a primeira mulher presidente do Brasil. Esperamos e desejamos que ela possa fazer um excelente governo. Afinal de contas, ela tendo um bom governo, o nosso povo como um todo, 191 milhões de brasileiros, vão poder ter algo fantástico na sua vida e para o dia a dia. E para você, como é que foi 2010? Bom, pode ter sido ruim, pode ter sido bom. Caso tenha sido ruim, que 2010 para 2011 seja um momento de virada, que 2011 seja o melhor ano da sua vida. E obviamente, caso já tenha sido bom 2010, que 2011 seja melhor ainda. Isso é o que nós desejamos. O fato é que essa mudança, esse momento pode ser aproveitado para grandes mudanças, mas a maior mudança mesmo, ela começa no nosso interior, no nosso coração. E na Bíblia nós temos muitos exemplos. Ela está recheada de momentos de mudança, de ruim para melhor na vida de muitas pessoas. Aliás, Deus, Ele ama a prosperidade do seu povo, Ele quer ver você tremendamente feliz no casamento, na vida profissional, na vida conjugal, em todas as áreas da sua vida. E particularmente quero citar um momento na vida de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá depois de Salomão. Ele era da linhagem de Davi. E ele viveu numa mesma época em que 2 profetas bem conhecidos da Bíblia estavam presentes. Primeiro, Miqueias, chamado profeta menor, mas um tremendo profeta. E o segundo, que veio depois de Miqueias, mas os 2 tiveram algum convívio, Isaías, um tremendo profeta. E esse rei Ezequias, ele tem uma história curiosa. Ele é filho do pior rei que Judá teve. O pior rei. O pai de Ezequias chamava-se Acás, e esse Acás chegou a sacrificar filhos para entidades, para deuses hipotéticos, a fim de que ele levasse vantagem enquanto rei. Já pensou? Um camarada sacrifica o próprio filho para que ele possa ir bem no reinado dele? Coisa de doido. E quando Ezequias assume o governo, quando ele se coloca como rei, porque o pai falecera, imagine a situação, ele está ali diante de um momento terrível. E Miqueias, o profeta, vem e conversa com ele e diz: Ezequias, o seu governo está em péssimas condições. O povo de Judá está em uma situação terrível e você precisa mudar isso. E quando ele assume um momento com Deus, ele diz: Deus, eu quero mudar. E Ezequias acaba se tornando o melhor rei de Judá depois de Davi. É algo fantástico que acontece. Ele chama Isaías e diz: Isaías, me orienta, me ajuda. E esse rei Ezequias, ele faz 4 coisas. E nós podemos ler a respeito do que o rei Ezequias faz no segundo livro dos Reis, capítulo 18. E diz no capítulo 18, versículo 4,
que este rei Ezequias fez 4 coisas. A primeira delas, tirou os altos. A segunda, quebrou as estátuas. Terceira, deitou os bosques. E 4, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. 4 coisas. E nós podemos contextualizar essas 4 coisas. Rapidamente, da primeira para a quarta. Ele tirou os altos. O que são os altos? Os altos eram os lugares onde o povo de Judá, depois de Salomão, adorava deuses. Deuses que pessoas de fora tinham trazido para dentro de Israel. Deus, Ele quer que nós tiremos esses deuses. Ele quer que você tire os deuses que estão no teu coração. O dinheiro, a riqueza, o status, o poder. Deuses que pessoas buscam ao invés de buscar Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que Ezequias fez, ele quebrou as estátuas. Estátuas são imagens. Deus abomina as imagens. Deus, pelo contrário, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Ezequias arrebenta com essas estátuas, ele estava dizendo para o povo de Judá, olha, vamos parar de andar por vista e vamos voltar a andar por fé. Deus quer que você, meu amigo, ande por fé. E quando você desenvolve a sua fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você desenvolve a fé, você se aproxima de Deus. Amém? A terceira coisa que Ezequias fez, diz aqui, ele deitou abaixo os bosques. Os bosques eram lugares onde se adorava Afrodite, a deusa dos gregos, ou Vênus, a deusa dos romanos. Era uma deusa da sensualidade. E essa deusa, ela tinha sacerdotisas. E as pessoas praticavam sexo com essas sacerdotisas e com essa ideia adoravam a tal da deusa. Era na realidade, e eram pecados escondidos. O que Ezequias fez foi acabar com a possibilidade de pecados escondidos. Hoje em dia, muitos pecados são escondidos. São as traições entre marido e mulher que acontecem, as escondidas. É na internet que você finge ser o que você não é, você se esconde na internet e peca na internet. Existem inúmeras formas da pessoa viver pecando às escondidas. E Ezequias colocou tudo isso abaixo. Ele falou, vamos estar abertos diante do Senhor nosso Deus. E a quarta coisa que ele fez foi colocar em pedaços a serpente de metal que Moisés fez. Essa serpente de metal, vocês podem ler no livro de Êxodo, foi uma bênção lá no passado. E tem muitas pessoas que hoje em dia vivem em cima de bênção velha. E quando a bênção é arrastada à força, ela se torna em maldição. E Ezequias fez exatamente isso. Ele colocou em pedaços essa serpente que era chamada de Neutzã e tinha virado um ídolo, uma deusa para muitos. Meu amigo, Deus quer que você tenha bênçãos novas, fresquinhas. 4 coisas. Colocar abaixo os altos, as adorações. Colocar abaixo os bosques, aqueles lugares escondidos. Colocar abaixo as estátuas, as imagens, para andar por fé. Deixar para trás bênçãos velhas e buscar bênçãos novas. 4 coisas que Ezequias fez. E por ter feito isso, ele se tornou o melhor rei de Judá depois de Davi. Uau! Mesmo tendo vindo de um pai catastrófico, de um rei que deu um exemplo péssimo, Ezequias torna-se um excelente rei. Uma mudança de ruim, de péssimo, para excelente. Esta mudança eu quero para a sua vida. Que a diferença entre 2010 e 2011 seja a mesma mudança entre Acaz e Ezequias. Que você possa crescer com Deus e que 2011 seja o ano da sua prosperidade. O ano em que você está andando passo a passo com Deus.